Sejam bem-vindos. E o tema de hoje que nós iremos conversar neste dia de chuvas torrenciais aqui em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, diz respeito a um caso muito interessante em que 47 anos depois do contrato imobiliário descumprido, ele teve a sua prescrição afastada e foi ordenado o cumprimento deste contrato imobiliário. E esse caso, para mim, ele é bastante interessante porque ele me permite revisar com vocês alguns conceitos dos direitos reais que são muito relevantes para quem trabalha com direito imobiliário. E a sensação assim dessa chamada, né, e eu vi muitas chamadas sobre esse caso na internet e Instagram, redes sociais em geral, mas me parece que existem alguns pontos aqui, para além da decisão, que foi correta, tá, do ponto de vista jurídico, eu acho que ela permite que a gente busque uma compreensão melhor daquilo que é o direito real em relação, como é que eu posso dizer isso? Aquele direito real da promessa de compra e venda, né? Porque não é tão comum que as pessoas se utilizem disso, mas é uma ferramenta muito importante, tá? É uma ferramenta que está à disposição, à nossa disposição, e ela é muito importante, que é a escrituração e o registro das promessas de compra e venda. É fato que as promessas de compra e venda, elas são, como o próprio nome diz, promessa, um contrato preliminar. Mas, ao mesmo tempo, ela é um direito real de aquisição. Guardem essa informação e vamos agora examinar o caso concreto, que fica muito mais interessante para a gente pegar essa compreensão e entender como é que 47 anos depois, né, de um contrato não cumprido, ele acabou tendo a prescrição afastada e confirmada, né, a sua aplicação e os seus reflexos, principalmente. E mais do que isso, neste caso, convertida a impossibilidade do seu cumprimento em perdas e danos. Então, nós estamos diante de um caso muito peculiar, muito interessante, que foi aplicado, houve uma condenação em perdas e danos, uma condenação de natureza indenizatória, 47 anos depois do descumprimento. Como tudo isso aconteceu? Como que essa situação ocorreu? É isso que a gente vai tratar no nosso encontro de hoje. Então vamos lá. A base do nosso estudo aqui é o acórdão do recurso especial 2.196.855, tá? Advindo do Rio de Janeiro. Bacana? Estivemos por lá. Excelente Rio de Janeiro. A relatora, né, como já é comum nesses casos de maior repercussão, é a nossa digníssima ministra Nancy Andrighi, que tem feito aí um excelente trabalho de desenvolvimento do direito, né, encarando aí casos difíceis, né, e ao invés de manter o tradicional filtro, né, ela confirma e julga esses casos interessantes. O que contribui bastante, né, para a gente estudar e aproveitar, então, a declaração, a manifestação do STJ, que é a última palavra sobre direito infraconstitucional de natureza federal do Brasil. Então, vamos lá. Dito isto, pessoal, então, nós tivemos lá, oriundo do Tribunal do Rio de Janeiro, um caso, né, que tratou da seguinte situação. Vamos para o fato, que é o que nos interessa.
No dia 27 de dezembro de 1971, não é comum, né, eu ler um caso dessa maneira aqui. Então, no dia 27 de dezembro de 1971, às vésperas do Ano Novo, da passagem para 72, foi ontem, as partes celebraram uma promessa de venda de uma fração ideal de um terreno e suas acessões. Então, seria construído ali, né, neste terreno, localizado na Rua da Quitanda, né, com a travessa do Ouvidor, um empreendimento. Estou falando isso porque quem é do Rio pode ser que conheça ali essa região. O objeto, então, do contrato, né, foi uma fração ideal de 0,127% do terreno, e as acessões seriam, então, a formação da futura sala comercial 3.518. Ponto. Então, lá em 71, tinha alguém, uma família ou uma pessoa que estava, então, pretendendo a aquisição, né, formalizando a promessa de compra e venda da aquisição desta sala. Bacana? Valores do negócio, 52 mil cruzeiros, 5 mil cruzeiros pela cota ideal do terreno e 47 mil cruzeiros pelas futuras benfeitorias. Prazo de obra, né? Tudo antigo, décadas atrás, a maioria nem estava pensando, talvez alguns nem tivessem nascido e outros nem pensando em serem advogados, né, colegas? Termo final da construção, então, ele ocorreria em 75, tá? Seriam 34 meses contados a partir de 1º de maio de 72. A obra iniciaria, né, no ano seguinte, terminaria em 75, um ano antes de eu nascer. Bacana. Então, né, vamos ver o que dizia lá no contrato, para a gente entender bem o que aconteceu nesse caso e por que o STJ, o Tribunal do Rio de Janeiro, entenderam que era realmente de afastar a prescrição e julgar o caso. Por qual motivo? Dizia assim na cláusula 2.9 do contrato, que a promessa de venda era celebrada em caráter irrevogável e retratável e previa expressamente a possibilidade de adjudicação compulsória. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto que estamos introduzindo, que diz respeito à solução da questão, né? Então, o trecho que o acórdão transcreveu, né, diz assim: a escritura definitiva há de ser celebrada, ainda que seja por meio de adjudicação compulsória. O que é adjudicação compulsória? É quando, por sentença, um juiz substitui a vontade daquele que tinha o dever de manifestar sua vontade na hora de transmitir o imóvel. Esse é o ponto. Então, dizia o seguinte, também na cláusula 3.14, sobre o desfazimento de negócio, né? O presente compromisso de venda ficará sem nenhum efeito e como se nunca fora celebrado, se a incorporação não se consumar no prazo e nas condições constantes do citado memorial de incorporação. Também foi destacado. Bom, o que aconteceu? O empreendimento, ele nunca chegou a existir. Tá? De acordo com o acórdão, né? Não conheço, não participei desse caso. O empreendimento não chegou a ser concluído em razão da licença de obra ter sido cassada. O Estado brasileiro também sempre contribuindo nos casos judiciais, sempre dando a sua participação. Além disso, né, então, por óbvio, nunca teve uma verbação de construção e a escritura, claro, nunca foi outorgada. Tá? Então, simplesmente o imóvel que tinha sido prometido nunca se materializou na vida real, ele nunca existiu.
Qual a ação judicial, então, que foi proposta? Somente em 2018, tá? O adquirente ajuizou uma ação de adjudicação compulsória. Vejam que ele comprou a fração ideal do terreno. Percebam isso, colegas. Ele comprou a fração ideal do terreno, mais as acessões. O empreendimento não aconteceu, mas está ali a fração ideal do terreno. Então, ao invés de ele entrar com uma ação indenizatória, e esse é o ponto, ele ajuizou uma ação de adjudicação compulsória. Em outras palavras, buscando uma obrigação de fazer. O cumprimento de uma obrigação de fazer. Que é a obrigação acessória de transmitir a propriedade. Né? Obrigação acessória de transmitir a propriedade acessória ao direito real aquisitivo que já estava adquirido. Opa, como assim? Não, que o direito real aquisitivo já estava adquirido na promessa de compra e venda. Porque a promessa de compra e venda, que foi feita por escritura pública neste caso, ela já entrega, tá? Essa questão importante, essa compreensão importante. A promessa de compra e venda, ela já é um direito aquisitivo consolidado. Por isso que é a promessa de compra e venda. Então, eu já adquiri o direito aquisitivo. Né? Eu já conquistei o direito aquisitivo, eu já me pertence o direito aquisitivo. Parece um jogo de palavras, mas isso faz toda a diferença se a gente compreender bem. Pois bem, né? Então o pedido foi a adjudicação, né? Se não da sala, por impossibilidade, né? Ao menos da fração ideal do terreno. Pedido subsidiário sucessivo, né, que se não fosse possível, por alguma razão, né, ao cumprimento da adjudicação compulsória, algum empecilho administrativo, que a gente viu a questão da licença, ou algum outro problema, que isso então fosse convertido em perdas e danos. E é por isso que a gente surpreende e assusta que tenha havido a divulgação de uma indenização aplicada, né, e não considerada não prescrita após 47 anos do fato. Como assim após 47 anos do fato, né, a gente teria então uma indenização sem aplicação de prescrição? Porque o pedido aqui não é de indenizatória, o pedido é adjudicação compulsória e, se não possível for, a conversão em perdas e danos. Agora vamos para os argumentos, né? Então, a linha argumentativa do autor era sobre a existência e validade do compromisso de compra e venda, por óbvio, né? Então, tinha um vínculo contratual válido, né? Uma escritura pública de promessa de compra e venda foi celebrada, registrada, regularmente registrada, tá? O direito à adjudicação compulsória, né? Então, o adquirente já tinha, né, o direito de exigir a outorga da escritura, né, definitiva, então ele tinha este direito, e a conversão, a possibilidade de conversão, perdas e danos, como um elemento sequencial, consequencial, né? E aí sim um pedido então sucessivo, né? A pretensão, né, indenizatória, ela não era autônoma, tá? Ela não era um pedido autônomo, ela era apenas uma possibilidade de conversão, se não cumprida a obrigação de transmitir a escritura definitiva. Quais foram os argumentos que os réus apresentaram, né? Eles sustentaram que o Tribunal de Justiça, aliás, desculpa, isso aqui é questão do recurso, não nos interessa. Eles sustentaram que houve a prescrição, né? Então foi o principal argumento deles, que o prazo contratual expirou em março de 75, o empreendimento não foi concluído
e a ação somente foi proposta em 2018 e, portanto, né, a pretensão estaria prescrita já há muitas décadas, certo? Então, eles alegaram especificamente que a prescrição da pretensão indenizatória, ela não se confunde com a imprescritibilidade da adjudicação compulsória. Então, eles atacaram o pedido subsidiário, certo? De acordo com eles, né, ainda que fosse considerada a adjudicação imprescritível, como fez o Tribunal do Rio de Janeiro, né, isso não impediria a incidência dos prazos prescricionais sobre a indenização. Ponto. Tá? Eles também argumentaram, né, que a resolução do contrato, sobre a resolução do contrato, já que a obra não aconteceu, né, que ele teria sido resolvido e, por isso, não teria também cabimento, né, a adjudicação compulsória nem a pretensão indenizatória. Não foi isso que o Tribunal de Justiça, nem o Superior Tribunal de Justiça entenderam. Não foi essa a compreensão deles a respeito do tema. E aí eu extraí aqui a ratio decidente para vocês, e depois eu vou fazer a minha interpretação, né? Mas vou primeiro apresentar como é que foi a ratio decidente. O STJ declarou mais uma vez, né, se pronunciou mais uma vez, que a adjudicação compulsória é imprescritível. Tá? Então, o STJ reafirmou esse entendimento, que já é consolidado, que a pretensão de obter a escritura definitiva não se sujeita à prescrição. Este ponto é muito relevante para quem advoga na nossa área, porque não é comum no direito a gente ter hipóteses, né, mecanismos, ferramentas que não se submetem à prescrição. Isso está lá previsto, então, no artigo 1418, essa é a interpretação da STJ a partir do 1418, que diz que o promitente comprador, titular de direito real, tá? Titular de direito real. Aqui é o ponto que eu iniciei falando na minha introdução. A gente tem que entender que no momento que foi assinada a promessa de compra e venda, se está titularizando, você passa a ser o titular de um direito real aquisitivo, direito real à aquisição. Então, o titular do direito real, de acordo com a lei, pode exigir do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva de compra e venda e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. É daqui que se extrai o entendimento de que a adjudicação do imóvel, ou seja, colocar o imóvel no meu nome, é imprescritível. Bacana? Então, tá. Né? O tribunal, ele, então, observou essa questão, né? E sob a sua ótica, né, mais uma vez se pronunciou dizendo que a adjudicação ela é um mecanismo específico, né, de execução de um direito que já é titularizado. Diferente de quando a gente busca o reconhecimento de um direito, como quando a gente vai buscar o direito a uma indenização, né? Então, direito a uma reparação de danos. Então, eu ainda não sou o titular desse direito, eu vou buscar uma indenização. Aí eu estou submetido à prescrição de 3 anos. No nosso caso, nós estamos falando de adjudicação compulsória. Uma pessoa está buscando a escritura definitiva, ou seja, a adjudicação compulsória, a transmissão, o cumprimento, a execução de um direito que eu já sou titular. Entenderam a diferença? Quando eu entro com uma ação indenizatória, eu estou dizendo, foi cometido um ato ilícito contra mim, né, me bateram no meu carro, estragaram meu imóvel, e eu vou provar para você, juiz, que ele tem que me indenizar. Aí o juiz, na sentença, ele te dá o título a uma indenização. O título é a sentença judicial condenatória que me dá, então, a titularidade da indenização. Neste caso,
a pessoa adquiriu o direito real, né, o título aquisitivo, na promessa de cumprimento. Então, já é dele o direito real. O que ele está buscando aqui? A sua execução. Entenderam a diferença? Pois bem. E o 1418, né, então, garante, né, que quem é titular de direito real pode exigir essa transferência. Isso tem muito a ver com o interesse da sociedade em organizar, né, os direitos reais, para que não haja uma bagunça, né, sobre os direitos, sobre a ocupação, né, ocupação de imóveis, de terrenos, etc. Então, isso é interessante, né, para a sociedade. A ministra relatora, ela ainda destacou, né, os dispositivos que foram centrais aqui na interpretação do STJ, além do 1418, que é o principal. Ela destacou o 248, tá, que diz que se a prestação do fato se tornar impossível, sem culpa do devedor, resolver-se a obrigação, por culpa dele, responderá por perdas e danos. Tá? E aqui é que há, né, a conversão, que há a mudança de rumo que gerou o estranhamento de todos, que foi a fixação de uma indenização 47 anos depois. Ela diz, ó, se não der, né, para aquele dever ser cumprido, ou se resolve, se não foi por culpa dele, ou ele vai responder por perdas e danos se for por culpa dele. E ela também destacou o 499 do CPC, tá, que diz que a obrigação só vai ser convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se for impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Então, se não der, né, de jeito nenhum para ser cumprido, aí se converte. Então, esses dois dispositivos foram os que deram a mudança, né, do pedido original de adjudicação imprescritível, transmutando-se para uma indenização. Bom, e sobre a imprescritibilidade, né, que acompanha a conversão em perdas e danos, o STJ afirmou o seguinte: preenchidos os requisitos para adjudicação compulsória, e é a adjudicação compulsória que está sendo julgada, a imprescritibilidade da pretensão estende-se à conversão em perdas e danos decorrentes da impossibilidade material de cumprimento da obrigação. Então, a lógica que foi consolidada é a seguinte: a ação principal imprescritível, logo, a indenização decorre diretamente dessa ação, logo, a indenização não possui autonomia jurídica, logo, também não prescreve. Esta foi a ratio decidente. Esse foi o iter, esse foi o caminho, né, em que foram conduzidos os raciocínios implementados para a gente chegar nesse resultado. O voto ainda registrou o seguinte: a conversão em perdas e danos decorre da impossibilidade material de cumprimento da obrigação correspondente a um simples reflexo do acolhimento da pretensão, substituída por prestação pecuniária. Então, ela não é autônoma, ela é um simples reflexo, é uma consequência, né, de ter sido procedente o pedido de adjudicação compulsória, impossível de ser cumprido. Então, o raciocínio foi sintetizado pela ministra da seguinte maneira, né, que se a maior ad minus, ou seja, o que é válido para o mais deve prevalecer para o menos também. Em outras palavras, né, se nem mesmo a obtenção da propriedade sofre prescrição, né, não faria sentido a gente considerar prescrita a solução menos ideal, né, que foi a que foi representada pela uma indenização
que aqui teve caráter substitutivo, ela só substituiu a impossibilidade da adjudicação. Tá? Muito interessante essa ratio decidente do caso, mas eu ainda trago para vocês, a partir de agora, essa segunda etapa da nossa aula, eu trago para vocês o obter dictum. Como assim? Aquilo que, para além da ratio decidente, para as razões de decidir da relatoria, também foi mencionado como elementos do direito que nos interessam, né, para fins acadêmicos, para fins de estudo, nos interessam. Tá? Então, vamos lá. O que a gente pode trazer aqui sobre obter dictum? Então, coisas que foram ditas que não têm a ver diretamente com a solução do caso, mas que têm muita importância para a gente ampliar a nossa compreensão do direito, e inclusive para esse caso e para outros casos. Tá? Então, o Tribunal de Justiça do Rio, né, com o endosso da STJ, ele observou que o caso não se cuidou simplesmente de uma ação de reparação de danos por um ilícito civil ou por um enriquecimento sem causa. Então, isto foi dito durante a argumentação. Então, essa passagem ela fica importante para nós porque ela acaba delimitando o alcance do precedente. Então, eu nunca vou poder estender esse precedente para um outro tipo de indenização, aquela que eu persigo como um direito autônomo meu à indenização. Então, quer dizer, o STJ não afirmou que toda ação indenizatória derivada de um contrato imobiliário é imprescritível. Isso não aconteceu. O STJ nunca disse, neste caso, nem em nenhum outro, que por ser um contrato imobiliário, né, uma pretensão indenizatória será imprescritível. Então, isso aqui eu não vou poder aplicar, por exemplo, para um proprietário, né, que sofreu algum outro tipo de danos em decorrência de um contrato imobiliário que ele tenha feito. Não, isso é em decorrência especificamente do tipo de ação que foi utilizado, que foi a adjudicação compulsória, a importância da ferramenta, né? Então, a conclusão aqui, né, ela só foi válida porque ela foi uma mero sucedâneo, uma mera consequência processual da adjudicação compulsória. Segundo, obter dictum também, ou seja, coisas que foram ditas que servem como lições para nós, né? A possibilidade da conversão, mesmo sem um pedido expresso, tá? Mesmo sem um pedido expresso. Então, foi relembrado pela relatoria que a conversão da obrigação específica em perdas e danos pode ocorrer mesmo sem pedido expresso da parte, quando o seu cumprimento se torna impossível. Então, esse é um daqueles tipos de medidas das tutelas específicas que podem ser adotados pelo juiz de forma autônoma, né? De forma autônoma. Então, o juiz pode, mesmo sem pedido expresso, aqui tinha um pedido sucessivo, o juiz pode fazer a conversão antes mesmo, lá no julgamento do caso, se ele verificar que é de impossível cumprimento a sua decisão, tá? Embora isso não tenha sido, né, a questão culminante para o resultado do caso, né, mas é um argumento que reforça, né, a natureza instrumental dessa conversão. Ela é um simples instrumento, ela não é o pedido, é um instrumento de realização do direito. Não ideal, porque o ideal era ter transmitido a propriedade. Deixa eu ver aqui. Sim, questão de filtro, também a título de obter dictum, né? Filtro. O STJ ele registrou expressamente, né, que ele não estava colocando em discussão a quitação, tá, do contrato, o inadimplemento do contrato, o preenchimento dos requisitos de adjudicação compulsória, né? Essas questões elas já estavam estabilizadas dentro do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, uma vez que aqui esses fatos, esses elementos já estavam estabilizados na instância ordinária, né, qualquer rediscussão sobre eles, né, exigiria reexame de prova, e aí a gente sabe que
as tão indesejáveis súmulas 5 e 7, né, filtrariam, onde também foi objeto de AppTerD. Então, essa ressalva de que não estava se fazendo esta análise do exame de provas, mas sim apenas analisando-se as consequências jurídicas, os efeitos jurídicos, a interpretação, né, da legislação, da norma, sobre esses fatos que estavam estabilizados no caso. Isso é bem interessante para quem precisa fazer recurso especial, que a gente entenda, né, e deixe claro também na nossa espécie de recurso especial, eu tenho feito isso bastante, que é demonstrar que o fato estabilizado, mesmo que eu discorde dele, está reconhecido desta maneira e ainda assim houve uma violação a uma lei que pode gerar um resultado melhor ou menos ruim, né, para o nosso cliente, para o recorrente. Tá? E aí é sobre esta parte da interpretação da lei que o meu recurso especial é encaminhado. Sempre dá certo? Não necessariamente, porque a gente sabe que os filtros eles são muito rigorosos e também cometem erros, né? Mas é isso que dá chance do recurso especial, né, ter um resultado prático. Bom, e se a gente fosse tirar, né, uma tese jurídica aqui desse caso, né, como uma tese jurídica extraída de um precedente, né, eu resumi para vocês aqui da seguinte maneira. Quando a ação de adjudicação compulsória ela preenche os pressupostos para o acolhimento e a tutela específica se torna materialmente impossível, a conversão de perdas e danos ela vai se constituir de simples substituição da prestação originária, né? E por essa razão, né, a imprescritibilidade da pretensão, a adjudicação compulsória, vai se estender, né, à pretensão de indenização. Tá? Então, é um precedente bem relevante, né, bem interessante, que enfrenta uma situação extrema, em contrato firmado lá em 71, né, a obra tinha que ter terminado em 75, tá? E a ação foi proposta só em 2018, e mesmo assim, né, houve a rejeição da alegação da prescrição. Bacana? Bom, agora eu quero fazer o meu comentário, a minha impressão sobre o direito real, para que a gente consolide um pouco melhor, né, esse entendimento da diferença do direito real para o direito obrigacional. E, para mim, esse é um dos pontos, como professor, que mais me interessa nesse caso concreto. E ele acabou não vindo tanto no acórdão, né, porque o acórdão corretamente examinou o direito e aplicou o direito a este caso. Não há o que se dizer sobre o acórdão, mas ele não sentiu necessidade, né, de ir além, tá? Então, vou trazer aqui para vocês algumas observações minhas. Quando eu trato de direito real, ele não é tão conhecido para nós, então, socialmente, ou do ponto de vista leigo, né, a gente entende muito melhor uma indenização, né, uma obrigação de indenizar. Então, a gente entende muito melhor isso. A gente entende muito pior, tem muito mais dificuldade de abstração para entender os direitos reais, né, que são os direitos das coisas. Então, um imóvel, por exemplo, quando eu tenho um contrato de promessa de compra e venda, eu passo a ser titular, né, do direito real aquisitivo. Tanto que, pela lei dos registros, eu posso registrar esta promessa e devo registrar essa promessa no registro de imóveis. Por que as pessoas normalmente não fazem isso? Elas não fazem isso porque tem um custo extra, não é relevante, mas tem. Porque é um pouco de burocracia e principalmente porque ela já está enxergando que logo em seguida ela já vai assinar a escritura definitiva. Então as pessoas têm feito o quê? Assinam a promessa de compra e venda
e esperam já para fazer a escritura definitiva, o pagamento final e levar essa escritura definitiva, daí sim para a matrícula imobiliária, para o registro de imóveis. Mas dá para fazer diferente. Inclusive, um caso que eu estou acompanhando já há mais de mês, né, uma difícil tratativa. Neste caso, se for fechado o negócio, não se sabe ainda se será, né, se for fechado o negócio, a recomendação será imediato registro no registro de imóveis da promessa de compra e venda. Tá? Imediato registro no registro de imóveis da promessa de compra e venda. Né? Justamente porque existem elementos ali de desconfiança sobre a conduta dos vendedores, embora haja muito interesse na aquisição daquele bem. Né? Então, para quê? Para que o direito aquisitivo... Por que o registro, Rafael? Ele não é obrigatório? Não, não é obrigatório. Ele existe mesmo que não registrado? Existe mesmo que não registrado. Mas uma vez registrado, ele se torna público. E aqueles vendedores, se a gente tem dúvidas do caráter daqueles vendedores, eles não poderão vender para mais ninguém. Existe venda duas vezes a venda de uma mesma coisa? Sim, existe. É um absurdo, mas existe, tá? Então, dito isso, né, para mim, pessoal, esta compreensão é fundamental. Um ponto que eu queria destacar para vocês, né, que também foi ressalvado em Obter Dictum, que eu achei interessante, e aí queria até, depois se alguém tiver uma opinião para me dar, fique à vontade. Mas o STJ se preocupou em destacar que não fazia parte da sua análise, né, e uma ressalva a respeito de uso capião, tá? Então, isso eu achei bem interessante mesmo, tá? Diz o seguinte, ó, que a impressão, eu anotei assim, ó, o STJ deixa claro que a adjudicação compulsória é imprescritível, mas não é eterna, em sentido absoluto. Ela pode ser neutralizada pela aquisição originária da propriedade por terceiro via uso capião, tá? Então, ponto de alerta, né? Ponto de alerta aqui para os colegas. Poderíamos ter um embaraço, poderíamos ter algum outro tipo de embaraço aqui, né? Então, essa ressalva ficou registrada expressamente, né, nesse acórdão, tá? E sobre, então, o meu entendimento desse caso, né, eu também fiz aqui uma conclusão final que eu queria compartilhar com vocês, tá? No seguinte sentido, tá? O registro do compromisso, quer dizer, da promessa de compra e venda, não produz uma mera relação obrigacional. Ele produz direito real. Cumpre distinguir crédito decorrente do contrato do direito real, a aquisição, né? Distinguir o crédito, né, que é decorrente do contrato de direito real, é diferente, ou seja, cumpre distinguir da aquisição que dele resulta. Então, o titular desse direito, ele não depende da permanência de uma pretensão condenatória contra o vendedor para justificar a posição jurídica dele. Então, ele não precisa condenar o vendedor à aquisição dele. Não, ele já adquiriu, né? Ele já tem a titularidade do direito aquisitivo, melhor dizendo. Então, não precisa desta condenação. O que ele vai precisar? Ele vai precisar, na verdade, né? Ou seja, ele já tem a posição jurídica necessária. Então, a escritura, neste caso, ela é um ato de formalização e aperfeiçoamento da situação jurídica, que já ingressou no patrimônio do adquirente. Esse é o ponto. Já está no patrimônio do adquirente, né, a posição jurídica do direito real aquisitivo.
Então, a adjudicação compulsória ela vai acabar sendo a tutela destinada a suprir a declaração da vontade que faltou. Só faltou a declaração da vontade. Então, não tem propriamente aqui uma aquisição do direito por meio de uma sentença. Nós temos a substituição da vontade do vendedor que se omitiu, né, em cooperar, ou seja, a violação da boa-fé, né, da cooperação que era devida por ele. Tá? E, então, dessa maneira, né, extinguir essa tutela pela prescrição equivaleria a admitir que um sujeito pudesse neutralizar um direito real da outra pessoa, ou seja, que já era do comprador, né, simplesmente se recusando a cumprir a formalização desse direito. Esse é o ponto de distinção entre obrigacional e direito real. Então, na verdade, o direito já era desta pessoa. O direito já era desta pessoa. Ele já tinha a titularidade do direito. Só faltava, na verdade, né, o aperfeiçoamento por meio da escritura definitiva. Daqui, deste exemplo, colegas, fica a lição máxima da importância, se não em todos os casos, que casos mais simples talvez não recomendem isso, mas em casos, né, que pessoas que exijam do advogado maior segurança jurídica, o registro imediato da promessa de compra e venda, levar ao registro imobiliário a promessa de compra e venda, né, para que fique lá anotado na matrícula imobiliária que existe um direito, né, aquisitivo, um direito real aquisitivo titularizado pelo seu cliente. Bacana? Muito interessante esse caso, tá? Gostei muito de estudar esse caso. Espero que vocês também gostem e aproveitem.